Um dia, uma pessoa pode estar no topo do mundo. No dia seguinte, pode estar morta. A vida pode ser incrivelmente cruel dessa forma para praticamente qualquer pessoa. E claro, mesmo as pessoas mais famosas não estão isentas disso. Na verdade, o público presta muita atenção extra às celebridades que falecem quando ainda são jovens e estão no auge de suas habilidades. Não importa o quão famosas costumavam ser, pode ser fácil esquecer algumas das celebridades que viveram e morreram há muitos anos. Algumas das estrelas nesta lista perduraram ao longo das décadas. Seus nomes permanecem na lenda, muito depois de suas mortes. Outras já foram o sucesso do momento, mas caíram em relativa obscuridade desde que faleceram. Outras ainda são nomes bem conhecidos, mas você pode não estar ciente das circunstâncias trágicas de suas mortes prematuras. Hollywood os celebrou a todos, mas eles acabaram partilhando o mesmo destino. Todos eram estrelas clássicas que morreram no auge de sua fama. Jean Harlow. Jean Harlow continua a ser um dos ícones mais duradouros da Hollywood clássica. Celebrada por seu cabelo loiro platinado, presença vibrante na tela e seu status como a original Blonde Bombshell. Nascida Harleanne Harlow Carpenter em 3 de março de 1911 em Kansas City, Missouri, Harlow mudou-se para Los Angeles no final dos anos 1920 para seguir uma carreira de atriz. Sua ascensão à fama foi meteórica. Ela rapidamente se tornou uma favorita entre cineastas e o público por seu carisma e beleza. A grande oportunidade de Harlow surgiu com seu papel em Hell's Angels, 1930, onde seu charme na tela cativou o público, apesar do foco do filme em aviação e drama de guerra. Ela solidificou seu status de estrela com papéis principais em Red Dust, em 1932, ao lado de Clark Gable, e Jantar às 8, 1933, onde suas performances mostraram tanto seu timing cômico quanto seu talento dramático. Sua interpretação de protagonistas femininas animadas e independentes ressoou profundamente durante a Grande Depressão, proporcionando ao público tanto escapismo quanto inspiração. Fora das telas, a vida pessoal de Harlow era tão glamurosa e tumultuada quanto sua persona cinematográfica. Ela foi casada 3 vezes, com seus relacionamentos frequentemente nos noticiários, contribuindo para sua imagem pública como uma estrela típica de Hollywood. Harlow também era conhecida por seu estilo de vida luxuoso, que incluía várias residências, carros de luxo e um grande interesse por moda e eventos sociais. Tragicamente, a carreira e a vida de Jean Harlow foram interrompidas em 7 de junho de 1937, quando ela sucumbiu a uma falha renal com apenas 26 anos. Embora oficialmente diagnosticada com nefrite, alguns especulam que o consumo excessivo de álcool e o uso de analgésicos por Harlow podem ter agravado sua condição, levando à sua morte prematura. Sua morte causou grande impacto em Hollywood, pois ela estava no auge de sua carreira com vários projetos de destaque em andamento. Thelma Todd. Thelma Todd, frequentemente aclamada como a loira explosiva do início dos anos 1930, foi uma amada atriz cômica, cuja energia vibrante e tempo impecável a tornaram um marco na era de ouro de Hollywood. Nascida Thelma Williams em 29 de julho de 1906, em Olathe, Kansas, Todd fez a transição dos palcos de vaudeville para a tela do cinema com notável facilidade, rapidamente se tornando uma favorita em filmes de comédia. Papéis. A filmografia de Todd é adornada com colaborações bem-sucedidas ao lado de outras lendas da comédia, como Laurel e Hardy, Wheeler e Woolsey e Joe E. Brown. Suas atuações em Platino Loiro, 1931, e Assassinato na Piscina dos Pinguins, 1932, mostraram sua versatilidade, permitindo-lhe oscilar perfeitamente entre o humor pastelão e expressões cômicas mais sutis. Sua capacidade de infundir humor com verdadeira ternura conquistou o público e solidificou seu status como protagonista na comédia. Apesar do sucesso profissional, a vida pessoal de Todd era repleta de desafios. Ela lutava com dificuldades financeiras e relacionamentos pessoais, frequentemente enfrentando o escrutínio público e rumores que aumentavam a tensão em sua persona fora das telas. Seus relacionamentos eram acompanhados de perto pela mídia, contribuindo para a pressão que enfrentava em manter sua imagem e carreira. Em 16 de dezembro de 1935, Thelma Todd foi encontrada morta em seu apartamento-garagem em Los Angeles, tendo morrido por envenenamento por monóxido de carbono. Embora a causa oficial tenha sido considerada acidental devido a sistemas de aquecimento defeituosos, as circunstâncias em torno de sua morte têm sido objeto de muita especulação e intriga. Algumas teorias sugerem jogo sujo, possivelmente ligado a conexões com a máfia ou disputas em sua vida pessoal, embora nenhuma evidência definitiva tenha surgido.
urge em substanciar essas alegações. A morte misteriosa de Todd aos 29 anos deixou uma impressão duradoura em Hollywood, transformando-a em uma figura de admiração e mistério duradouro. Carole Lombard. Carole Lombard foi um destaque da comédia no início de Hollywood, indicada ao Oscar por seu papel no filme My Man Godfrey, de 1936. Como seu marido era Clark Gable, ela também era metade do casal mais quente de Tinseltown. Infelizmente, sua carreira e vida foram interrompidas em 16 de janeiro de 1942, quando a superestrela de 33 anos e sua mãe estavam a bordo de um avião que caiu perto de Las Vegas. Lombard realmente não deveria estar neste voo em particular. Ela era uma angariadora de fundos ativa para os Estados Unidos após Pearl Harbor e estava viajando pelo país para vender títulos de guerra. No entanto, após um evento extremamente bem-sucedido em Indiana, decidiu mudar seus planos e surpreender Gable, voltando para Los Angeles mais cedo do que o esperado. Para fazer isso, ela e sua mãe embarcaram no primeiro avião disponível, o voo 3 da TWA. Os 2 primeiros trechos do voo transcorreram sem incidentes, mas durante uma parada em Albuquerque, Novo México, Lombard e sua mãe foram solicitadas a esperar pelo próximo avião devido a um problema de overbooking. No entanto, sem querer atrasar seu retorno, ela providenciou para que permanecessem a bordo do voo 3. Após iniciar a última etapa da viagem de Las Vegas para Los Angeles, o avião saiu do curso no escuro e colidiu com uma montanha, matando todos a bordo. A destruição foi tão total que, quando o representante do estúdio Metro-Goldwyn-Mayer chegou ao local, tudo o que ele conseguiu encontrar foi uma mecha de cabelo que pode ou não ter pertencido a Lombard. Rudolph Valentino. Poucos podem se comparar a Rudolph Valentino quando se trata de carisma. Ele não era apenas o maior símbolo sexual de Hollywood na época de sua morte, mas seu falecimento foi tão surpreendente e dramático que sua causa foi nomeada em sua homenagem. Valentino ascendeu à fama a partir de origens improváveis. No começo, ele trabalhou como jardineiro e como parceiro de dança para mulheres da alta sociedade em um famoso clube noturno de Nova York, mas mudou-se para Los Angeles para fugir de um escândalo envolvendo uma dessas damas que assassinou o marido. Seu grande avanço em Hollywood foi Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, de 1921, e ele continuou a fazer vários filmes quase todos os anos até sua morte. Conhecido como O Grande Amante ou O Amante Latino, o ator nascido na Itália era tão popular quanto um astro de cinema poderia ser durante essa era específica de Hollywood. Sua estrela, no entanto, não brilhou por muito tempo. Valentino morreu em 23 de agosto de 1926 após uma úlcera rompida lhe causar peritonite, uma inflamação da membrana que reveste o abdômen. Embora parecesse estar se recuperando após a operação inicial, a septicemia subsequente acabou matando-o. A condição ficou conhecida como Síndrome de Valentino. Os fãs do ator já estavam aguardando ansiosamente por notícias de seu ídolo. E quando os dias de Valentino no hospital terminaram com sua morte aos 31 anos, muitos entraram em histeria e até se automutilaram. As estimativas variam sobre quantas pessoas compareceram ao funeral de Valentino, mas o número pode ter chegado a 100 mil. George Reeves. Antes do Superman e de ícones como De Niro, Brando e Dean, havia George Reeves, o Homem de Aço original, cuja morte trágica e misteriosa continua a intrigar os entusiastas de Hollywood. Nascido George Kiefer Brewer em 5 de junho de 1914 em Stuffington, Kansas, Reeves alcançou a fama na década de 1950 com sua interpretação de Superman na série de televisão Aventuras de Superman. Sua atuação carismática cativou o público, tornando-o um símbolo duradouro de heroísmo e esperança durante um período de otimismo pós-guerra. A carreira de Reeves se estendeu além do Superman, enquanto ele buscava se estabelecer como um ator versátil tanto no cinema quanto na televisão. Apesar do sucesso nas telas, Reeves enfrentou desafios pessoais, incluindo administrar sua imagem pública e lidar com as pressões da fama. Sua dedicação ao seu ofício era evidente, mas a transição de um super-herói querido para papéis mais diversificados se mostrou difícil, limitando suas oportunidades em Hollywood. Tragicamente, em 16 de junho de 1959, George Reeves foi encontrado morto em sua casa em Los Angeles com um ferimento de bala na cabeça. O Departamento de Polícia de Los Angeles considerou sua morte um suicídio, citando as lutas pessoais de Reeves e as pressões de sua carreira. No entanto, a controvérsia e a especulação cercaram sua morte por décadas. Amigos, familiares e fãs questionaram a versão oficial, sugerindo possível jogo sujo ou conflitos pessoais não resolvidos, que podem ter contribuído para sua morte prematura. Várias teorias surgiram,
incluindo ciúmes profissionais, vendetas pessoais e aspectos ocultos da vida privada de Reeves. No entanto, nenhuma evidência definitiva surgiu para desafiar a decisão de homicídio. Marilyn Monroe. A morte prematura de Marilyn Monroe está entre os maiores exemplos de uma superstar de Hollywood antigo que morreu cedo demais. Seu último longa-metragem, The Misfits, de 1961, ainda está entre os melhores filmes de Marilyn Monroe. E seu lugar duradouro entre as maiores lendas de Hollywood é um testemunho de seu puro poder de estrela, assim como seus numerosos prêmios e indicações. Oficialmente, Monroe foi encontrada morta em sua própria cama no dia 5 de agosto de 1962, após morrer de uma overdose de medicação prescrita poucas horas antes de seu psiquiatra encontrar seu corpo. Monroe estava nua e despenteada e segurava o fone de telefone em uma mão. As circunstâncias dramáticas da morte da estrela, combinadas com um período de reclusão que a precedeu, atraíram muita atenção e geraram inúmeras especulações sobre os últimos meses turbulentos de sua vida e a natureza exata de sua morte. Embora fosse uma verdadeira lenda de Hollywood, a história de vida de Monroe foi muito trágica. Desde sua infância em vários lares adotivos, até uma vida pessoal que foi efetivamente uma série de relacionamentos e casos infelizes, e às vezes, abusivos. Ela também tinha problemas de dependência e saúde mental. Sua história dramática, perfil público destacado e morte aos 36 anos atraíram todo tipo de teorias da conspiração ao longo dos anos, com a mais absurda sugerindo que ela foi assassinada, seja por um membro da família Kennedy, ou por um de seus associados para encobrir seu suposto caso com John F. Kennedy, ou por uma organização influente como a máfia ou a CIA, para influenciar Kennedy de alguma forma. James Dean. James Dean é um dos exemplos definitivos de uma carreira lendária de Hollywood interrompida. A trágica história de Dean na vida real terminou em um acidente explosivo enquanto ele dirigia seu novo Porsche 550 Spyder na Rota 466 na Califórnia com a intenção de participar de uma corrida em Salinas. A estrada era difícil e o Spyder era rápido. Além disso, embora Dean fosse um piloto entusiasta, ele ainda não estava familiarizado com as minúcias do veículo que ele chamava de Little Bastard. Todos esses fatores conspiraram para causar o pior cenário possível quando o leve e baixo Spyder colidiu de frente com um Ford muito maior, o que fez o Porsche rodar e cair em uma vala. O passageiro de Dean, o mecânico Rolf Wutterich, foi lançado para fora do carro e sofreu ferimentos graves, mas acabou sobrevivendo ao incidente. O ator em si não teve tanta sorte e foi esmagado pelo carro. Dean morreu em 30 de setembro de 1955, aos 24 anos. Embora ele tivesse apenas um filme no currículo, esse filme era East of Eden, e o tinha tornado uma das novas caras mais promissoras de Hollywood. Juventude transviada, e assim caminha a humanidade, continuaram a estabelecer seu legado e lenda, e ele recebeu nomeações póstumas ao Oscar por 2 de seus 3 filmes. Incidentemente, Little Bastard também desenvolveu uma reputação. Dizem que o carro do acidente fatal de Dean é amaldiçoado, e várias pessoas que possuíram ou manusearam o carro ou usaram suas peças recuperadas tiveram acidentes relacionados a carros misteriosos, e às vezes, fatais. Lupe Vélez. Lupe Vélez pode não ter o tipo de reconhecimento de nome contemporâneo que alguns dos outros atores nesta lista têm, mas ela foi uma grande figura na sua época. Fez 45 filmes, namorou pessoas como Gary Cooper e o astro de Tarzan, Johnny Weissmuller, e tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood. Ela começou como dançarina antes de se mudar do seu México natal para a Califórnia, e logo passou a atuar em filmes. Ela se tornou uma estrela famosa e também desenvolveu uma reputação como uma pessoa impulsiva e temperamental que não tinha medo de encantar e desafiar até mesmo os maiores astros masculinos da época, mas que também era conhecida por sua atitude pé no chão, frequentemente preferindo a companhia da equipe de filmagem enquanto trabalhava, em vez de se isolar em uma bolha de estrela. Embora Vélez fosse famosa, ela nem sempre era respeitada. Como uma rara estrela latina na Hollywood da época, ela geralmente era estereotipada como mulheres mexicanas estereotipadas, como visto em sua série de filmes mais conhecida, The Girl from Mexico de 1939, e suas muitas sequências, também conhecidas como os filmes Mexican Spitfire. Uma certa falta de respeito também a seguiu após sua morte precoce. Em 14 de dezembro de 1944, a desolada Vélez, que tinha 36 anos e estava grávida de 4 meses, morreu por suicídio depois que seu amante, Harold Ramon, se recusou a se casar com ela. Infelizmente, o autor de Hollywood Babylon, Kenneth Anger, posteriormente iniciou um boato falso, mas duradouro,
de que Veles havia realmente se afogado em seu próprio vaso sanitário. Lon Chaney. A via de atuação escolhida por Lon Chaney pode não ter tornado seu rosto imediatamente reconhecível, mas poderia tê-lo mantido na indústria por várias décadas, se não fosse sua morte precoce e chocante. Um pioneiro de maquiagem de cinema e transformações grotescas, Chaney impressionou e aterrorizou o público com seus personagens horrendos, porém sutis, em filmes como O Corcunda de Notre Dame de 1923 e O Fantasma da Ópera de 1925. No entanto, o que realmente diferenciava o Chaney mais velho era o fato de que, embora ele frequentemente usasse maquiagem extensiva para seus personagens, ele não dependia dessas táticas e era perfeitamente capaz de entregar grandes performances com ou sem transformações extremas. Fãs de cinema que são minimamente familiares com o cinema clássico dos anos 1920, sem dúvida conhecem Chaney como o Homem das Mil Faces, mas pode surpreendê-los saber que o ator também está entre o grupo trágico de estrelas de Hollywood que morreram antes do tempo. Chaney morreu aos 47 anos em 26 de agosto de 1930. Ele havia sido muito enfraquecido por câncer e pneumonia, e acabou morrendo de uma hemorragia na garganta. Embora tenha adoecido e morrido no que pode ter sido seu auge profissional, seu talento lendário perdura, e ele continua sendo uma das estrelas de Hollywood mais conhecidas de sua época. Seu filho Lon Chaney Jr. eventualmente interpretou monstros clássicos do cinema como o lobisomem, o monstro de Frankenstein e a múmia. Jayne Mansfield. Pode-se argumentar que nenhuma morte de celebridade foi mais trágica ou horrível do que a da estrela de cinema Jayne Mansfield. O acidente de carro fatal em 1967 foi tão terrível que gerou rumores sobre maldições e decapitação que ainda persistem hoje. Jayne Mansfield nasceu em 19 de abril de 1933 em Bryn Mawr, Pensilvânia, originalmente chamada Vera Jane Palmer. Aos 17 anos, casou-se com Paul Mansfield e aos 21, ela era esposa e mãe chegando em Hollywood. Inicialmente enfrentando dificuldades para encontrar papéis, Mansfield aproveitou seus atributos, tornando-se uma das primeiras Playboy Bunnies e a Playmate do mês da Playboy, em fevereiro de 1955. Aquele ano marcou sua estreia no cinema com papéis em Pete Kelly's Blues e Illegal, junto com seu divórcio de Paul Mansfield. Mansfield se promoveu como a mais nova loira explosiva de Hollywood, desafiando Marilyn Monroe após assinar um contrato de 6 anos com a 20ª Century Fox em 1956. Apesar de Monroe desconsiderá-la como uma imitação barata, Mansfield construiu seu próprio legado com filmes como The Girl Can't Help It. Em 1958, ela se casou com o fisiculturista húngaro Mickey Hargitay, com quem teve 3 filhos, incluindo Mariska Hargitay. Eles se divorciaram em 1964 e Mansfield casou-se com Matt Cimber, tendo um filho antes de seu divórcio em 1966. No dia 29 de junho de 1967, enquanto viajava de uma boate em Biloxi para Nova Orleans, seu Buick Electrek colidiu com um caminhão-trailer em meio a um nevoeiro denso. Mansfield, seu namorado Sam Brody e o motorista Ronald Harrison morreram instantaneamente. O acidente horrível alimentou rumores duradouros e levou a mudanças de segurança no design de caminhões semi-reboque, agora conhecidas como barras Mansfield, garantindo que ninguém mais sofra o mesmo destino trágico que ela. Judy Garland. Judy Garland não é nada menos que uma lenda devido ao seu papel principal como Dorothy Gale em O Mágico de Oz. Mas ela foi uma força proeminente em Hollywood muito depois desse filme, e até a sua morte prematura. Garland habilmente fez a transição de uma jovem estrela popular para uma intérprete nuançada que conquistou 2 indicações ao Oscar por seus papéis em Nasce uma Estrela de 1955 e Julgamento em Nuremberg de 1962. Além de atuar, Garland também conciliou uma carreira musical proeminente e uma vida pessoal turbulenta. Em 22 de junho de 1969, ela morreu após uma overdose acidental de barbitúricos. Ela tinha 47 anos. Garland trabalhou duro e teve muitos problemas de saúde ao longo de sua vida. Sua carreira estressante foi tão cheia de altos e baixos que é difícil identificar o único momento mais grandioso de sua vida, repleta de histórias e multifacetada. No entanto, a julgar pelo fato de que cerca de 20.000 pessoas compareceram ao seu funeral, ela era definitivamente muito popular na época de sua morte. Junior Durkin. Junior Durkin foi um jovem ator proeminente dos anos 1930. Depois que Coogan passou da fase de astro infantil, ele teve uma carreira prolífica.
e até conseguiu um personagem realmente icônico quando interpretou o tio Fester na série de televisão da família Addams dos anos 1960. Em 4 de maio daquele ano, Duncan e Coogan estavam em um carro com o pai de Coogan, John, e mais 2 pessoas quando de repente tiveram que evitar atingir outro veículo. Isso os fez sair da estrada, colidindo com algumas rochas e rolando para um riacho próximo. Duncan foi lançado do carro e morreu. A maioria dos outros no carro não teve melhor sorte. E o relativamente ileso Jack Coogan foi o único sobrevivente do acidente. Bruce Lee. Bruce Lee foi um exemplo particularmente infeliz de uma estrela que morreu no auge de sua fama. No caso dele, enquanto a morte veio no auge de sua carreira, sua fama foi lançada póstumamente a um status de celebridade global completo que ele nunca pôde desfrutar, já que morreu apenas um mês antes de seu grande sucesso de Hollywood, Operação Dragão, estrear. A verdade por trás da trágica morte de Lee aos 32 anos, em 20 de julho de 1973, é complicada. Assim como Marilyn Monroe, Lee morreu na cama, na casa dos 30 anos. Da mesma forma, as mortes de ambas as estrelas atraíram muita atenção. No caso de Lee, sua causa de morte, um edema cerebral que pode ou não ter sido causado por uma reação alérgica a comprimidos de dor, foi e continua sendo tão misteriosa que pesquisadores ainda estão desenvolvendo novas teorias sobre a morte repentina de Lee 5 décadas depois. Combine isso com o fato de que a cama específica em que Lee morreu pertencia à sua amante, a atriz Betty Ting Pei. E não é surpresa que a morte prematura de Lee tenha se tornado algo lendário. Após sua morte, o público ficou extremamente ansioso para saber tudo o que pudesse sobre a estrela das artes marciais. E isso também contribuiu para as várias lendas e rumores ao seu redor. A demanda por informações criou um fluxo constante de histórias e biografias em grande parte ficcionalizadas, algumas das quais continham alegações sobre sua vida e morte que se entrelaçaram em sua mitologia pessoal. John Garfield. Antes de Penn e De Niro, antes de Brando e Dean, havia John Garfield. Praticamente esquecido hoje, ele introduziu o realismo intenso na atuação cinematográfica nos anos 40, inspirando estrelas posteriores com seu treinamento e talento. No entanto, quando a carreira de Garfield estava no auge, ele se tornou vítima da notória caça às bruxas no início dos anos 50, encerrando abruptamente sua trajetória promissora. Nascido Jacob Julius Garfinkel, em 1913 de imigrantes judeus russos, Garfield cresceu em situação de pobreza no Lower East Side de Nova York. Sua mãe morreu quando ele tinha 7 anos, levando-o a viver com vários parentes. Ao entrar na adolescência, ele entrou para uma gangue e foi expulso de várias escolas, eventualmente frequentando a escola PS 45 para jovens problemáticos. Em 1950, Garfield foi colocado na lista negra após ser mencionado em canais vermelhos. Recusando-se a testemunhar perante o Comitê de Atividades Anti-Americanas da Câmara, sua carreira foi destruída. O imenso estresse levou à sua separação da esposa e, tragicamente, à sua morte por ataque cardíaco em maio de 1952, com apenas 39 anos. Natalie Wood. Já se passaram mais de 40 anos desde que a ícone do cinema, Natalie Wood, se afogou na costa da Ilha Catalina, na Califórnia, aos 43 anos de idade. Sua morte foi considerada um acidente na época, mas décadas depois, persistem dúvidas sobre o que realmente aconteceu naquela noite. Foi um acidente trágico ou houve jogo sujo? O novo documentário da HBO, Natalie Wood, What Remains Behind, lançado em 5 de maio de 2020, explora sua vida e os mistérios em torno de sua morte, incluindo o suposto envolvimento de seu padrasto, Robert Wagner. No dia 28 de novembro de 1981, Natalie Wood estava em uma viagem de fim de semana para Catalina com seu marido, Robert Wagner, a bordo do iate de 17 metros, Splendor. Também estavam presentes o capitão do barco, Dennis Davern, e o ator Christopher Walken, que estava filmando Brainstorm com Wood. Wood estava comemorando seu casamento reacendido com Wagner. Naquela noite, após uma discussão entre Wagner e Walken, Wood deixou a festa. Wagner relatou que ela estava desaparecida quando ele foi para a cama. As autoridades encontraram seu corpo na manhã seguinte às 8 horas, a 1 milha do iate, com um pequeno bote próximo. A autópsia revelou hematomas e uma abrasão, levando o legista a concluir que sua morte foi acidental, causada por escorregar e se afogar enquanto estava embriagada. Em novembro de 2011, o departamento do xerife do condado de Los Angeles reabriu o caso de Wood após receber novas informações. O capitão Davern sugeriu que Wagner poderia ter sido responsável, alegando que uma discussão levou ao desaparecimento dela. O publicista de Wagner negou o envolvimento, enquanto Walken afirmou que não sabia nada sobre o incidente. Em fevereiro de 2018, Wagner foi nomeado uma pessoa de interesse.
Os investigadores observaram inconsistências no relato original, apontando para um possível ato criminoso. Os resultados da autópsia mostraram hematomas recentes, sugerindo agressão. Apesar dos debates contínuos, nenhuma conclusão definitiva foi alcançada. Natasha Gregson e Wagner, a filha de Wood, continua a buscar a verdade, afirmando o profundo amor de seu padrasto por sua mãe e rejeitando as teorias da conspiração. Montgomery Clift. Montgomery Clift tinha o rosto mais sincero, grandes olhos suplicantes, um queixo firme e um penteado impecável. Ele encarnava o desespero, a embriaguez e o engano com uma trajetória de vida tão trágica quanto seus filmes. Um acidente de carro durante sua carreira o deixou em dor constante, levando-o a beber até a morte prematura, estabelecendo uma estética de sofrimento que define seu legado. Por 12 anos, Clift incendiou Hollywood. Desde o início, Clift foi um rebelde e um indivíduo. Chegando a Hollywood sem contrato, ele negociou um acordo de 3 filmes com a Paramount após seus 2 primeiros filmes terem sucesso, exigindo discrição sobre seus projetos. Um movimento raro que redefiniu as relações entre estrelas e estúdios por décadas. A imprensa admirava sua habilidade e beleza, mas também o rotulava como excêntrico e estranho. Clift mantinha uma residência em Nova York, evitando a cena social de Hollywood, sobrevivendo com refeições simples e imergindo-se em literatura e casos judiciais para observar a humanidade. O desdém de Clift pelas aparências lhe valeu o título de ídolo de cinema desleixado. Sua relutância em se conformar fez dele um símbolo da cultura jovem dos anos 50, rebelando-se contra a conformidade pós-guerra. No entanto, Clift desprezava a imagem imposta a ele, esforçando-se para mostrar seu verdadeiro eu, apesar das fofocas incessantes. Suas amizades próximas e sexualidade oculta aumentaram sua personalidade enigmática, tornando-o um ícone gay revelado décadas depois. Clift recebeu indicações ao Oscar por Um Lugar ao Sol e A Um Passo da Eternidade, solidificando sua reputação ao lado de Brando e Dean. Devastador acidente de carro durante as filmagens de Raintree County marcou o início de seu declínio. Dor persistente, consumo excessivo de álcool e projetos fracassados levaram à sua morte em 1966, aos 45 anos. Clift permanece um símbolo do frágil gênio de Hollywood, eternamente congelado em suas trágicas e poderosas performances. Judy Holliday. Judy Holliday permanece como um exemplo brilhante da era dourada de Hollywood clássico, celebrada por seu impecável tempo cômico, presença encantadora na tela e sua memorável interpretação de personagens fortes e relacionáveis. Nascida Esther Williams Freiting em 18 de junho de 1921 em Queens, Nova York, a jornada de Holliday para o estrelato foi marcada por determinação, talento e um aguçado senso de humor que ressoou profundamente com o público. A incursão de Holliday na atuação começou no palco, onde suas habilidades cômicas naturais rapidamente chamaram a atenção. Sua estreia na Broadway, em Born Yesterday, 1946, foi um momento decisivo em sua carreira. Interpretando a enérgica e inteligente Billy Dawn, Holliday entregou uma atuação que lhe rendeu o prestigioso Tony Award de melhor atriz em uma peça. Este papel não só destacou sua versatilidade, mas também a estabeleceu como um talento formidável, capaz de conduzir uma produção com graça e sagacidade. Transitando sem esforço para o cinema, Judy Holliday fez sua estreia na tela em Nascida Ontem, 1950, reprisando seu papel premiado. Sua interpretação de Billy Dawn foi aclamada pela crítica, rendendo-lhe o prêmio da Academia de Melhor Atriz. A transformação da personagem, de uma jovem sem educação formal para uma pessoa perspicaz, espelhou a própria evolução profissional de Holliday, conquistando tanto o público quanto os críticos. Ao longo da década de 1950, Holliday tornou-se sinônimo de papéis cômicos inteligentes e charmosos. Filmes como It Should Happen to You, 1954, e The Solid Gold Cadillac, 1956, destacaram sua habilidade de infundir humor com profundidade, criando personagens que eram tanto divertidos quanto emocionalmente cativantes. Suas performances eram caracterizadas por uma combinação encantadora de inocência e astúcia, tornando-a uma figura querida em Hollywood. No auge de sua carreira, a vida de Judy Holliday foi tragicamente interrompida. Em 7 de junho de 1965, aos 47 anos, ela sucumbiu ao câncer de pulmão, uma doença provavelmente agravada por seus anos de tabagismo. Errol Flynn. A história de Errol Flynn teve uma reviravolta trágica no dia 14 de outubro de 1959, quando ele faleceu com apenas 50 anos de idade.
Oficialmente, sua morte foi devido a um ataque cardíaco. Mas, na verdade, foi o resultado de uma vida cheia de sucesso incrível e muitas lutas pessoais. Nos seus últimos dias, Flynn estava vivendo em Vancouver, British Columbia. Praticamente afastado dos holofotes de Hollywood, onde ele uma vez brilhou tão brilhantemente. Na década de 1950, sua carreira começou a declinar após mais de 2 décadas na indústria. Não foi o final glamouroso que você poderia esperar para uma estrela de Hollywood. No dia em que morreu, Flynn estava em sua casa em Vancouver. Ele estava lidando com crescente estresse financeiro e problemas de saúde. Pessoas próximas a ele mencionaram que seus problemas de saúde estavam piorando devido às escolhas de seu estilo de vida. Flynn era conhecido por sua forte bebida, que realmente havia afetado seu fígado e saúde geral. Além disso, ele tinha pressão alta, o que tornava os problemas cardíacos mais prováveis. A vida de Flynn era a clássica mistura de Hollywood de grandes gastos, viagens constantes e um turbilhão de relacionamentos. Tudo isso levou a muito estresse e esforço físico. O uso excessivo de álcool não apenas prejudicou seu fígado, mas também afetou sua saúde cardíaca, tornando-o mais propenso a ataques cardíacos. Ele estava lidando com vários problemas de saúde, como problemas renais e distúrbios digestivos, que provavelmente foram agravados pelo consumo de álcool e dieta não saudável. Mesmo com esses desafios, Flynn continuava trabalhando, assumindo papéis que eram fisicamente e emocionalmente exigentes. Isso significava que ele não estava descansando ou recebendo o cuidado médico de que seu corpo realmente precisava. Então, naquela infeliz manhã de 14 de outubro de 1959, Flynn teve um ataque cardíaco grave. Provavelmente foi causado por uma mistura de sua hipertensão de longo prazo, consumo excessivo de álcool e o estresse geral de seu estilo de vida exigente. Doença cardíaca sempre foi uma das principais causas de morte, e no caso de Flynn, seus problemas de saúde existentes o tornaram especialmente vulnerável. O ataque cardíaco o atingiu de forma rápida e intensa, não deixando tempo para fazer nada a respeito. Apesar dos esforços para salvá-lo, Flynn foi declarado morto em sua casa naquele mesmo dia.